Olá, apaixonados por livros. Aqui quem fala é Edner Braga, você está no canal Explora Mundo e este é mais um vídeo da série de turismo literário. E nós estamos novamente nesse belo parque, o Parque dos Poetas, em Oeiras, região de Lisboa, Portugal. E hoje nós vamos fazer uma viagem um pouco diferente, porque pela primeira vez, de todas aquelas que eu vim aqui no parque, nós vamos falar um pouco da poesia feminina e eu vou trazer ela, uma das mulheres mais conhecidas mundialmente na arte da poesia, que é Flor Bela Espanca, uma mulher à frente do seu tempo e que durante toda a sua trajetória de vida produziu poemas belíssimos. E hoje nós vamos fazer então um tour nesse pequeno pedaço que foi dedicado a ela aqui no Parque dos Poetas. Então fica comigo neste vídeo que a gente tem muito o que falar. Flor Bela, já só no nome contém muita poesia, não é mesmo? Ela viveu pouco entre nós, apenas 36 anos, mas de uma intensidade e de uma capacidade de lidar com as palavras, de produzir grandes obras que é até difícil de descrever. Mas acontece uma coisa, ela foi o tempo todo utilizando da sua capacidade de lidar com a palavra para produzir liberdade para si mesma, porque ela não teve uma vida fácil, ela, por ser uma mulher à frente do seu tempo, enfrentou muita repressão, enfrentou muita oposição, principalmente dos homens, mas se firmou na poesia porque ela conseguiu traduzir tudo aquilo que ela vivia em arte. E não foi só poesia que ela escreveu, não. Ela escreveu romances, escreveu crônicas, contos, trocou cartas, produziu diários, ou seja, deixou registros da sua passagem aqui na Terra para que a gente possa hoje se deleitar e entender uma mulher que viveu realmente e plenamente o que se chama de alma feminina. Antes da gente continuar falando um pouquinho mais da Flor Bela, eu queria te pedir um favor imenso. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você curtir, comentar, compartilhar com seus amigos que gostam de literatura, em especial poesia, assinar o canal e ativar o sininho, isso pra gente é um apoio muito importante e vai fazer muita diferença. E já que eu estou te pedindo um favor, também vou continuar dizendo, ao terminar este vídeo, acesse as duas lojas virtuais dos nossos grandes parceiros, a Cursos Clique e a Clique Livros, pois são empresas que apoiam a literatura, a leitura, a poesia e o conhecimento. Vale muito a pena e isso ajuda também a manutenção do nosso canal. Agora vamos falar da poesia da Flor Bela. O tema central das poesias dela era o amor. O amor, o sofrimento associado a essa vivência, é lógico também a felicidade, a sensibilidade, a complexidade das relações amorosas e tudo isso ela faz com uma capacidade e uma inteligência e uma criatividade imensa que as suas poesias, para quem lê, vão deixar marcas no seu coração. E eu vou ilustrar um pouquinho aqui para vocês, lendo um pequeno soneto que muito provavelmente você já ouviu e nem sabia que era dela. Ele se chama Se Tu Viesses Ver-me. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços. Quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando linda e louca, traças as linhas dulcíssimas de um beijo e é de seda vermelha e canta e ri. E é como um cravo ao sol a minha boca. Quando os olhos se me cerram de desejos e os meus braços se estendem para ti. Agora imagina só esses versos sendo escritos por uma mulher
da época dela, a sensação que não causaram e a quantidade de gritos contra a sua continuidade na sua carreira como poetisa. Mas ela não cedeu, ela sofreu, mas sempre enfrentou e seguiu adiante. E isso foi muito bom, porque nós, como suas futuras gerações, podemos agora nos deleitar da sua poesia, tanto quanto desse maravilhoso parque e desse pedaço que é dedicado a ela. Flor Bela Espanca era um único e grande eu. Muita gente acusava dela ser egocêntrica, porque o eu dela estava sempre manifesto em suas poesias. Eu não acho que isso seja nenhum defeito, eu acho que era uma forma dela crescer, se agigantar e lidar com os entraves que eram impostos para todas as mulheres, mas principalmente aquelas que queriam dominar a palavra e queriam falar do próprio universo feminino que era tão invisível naquele momento. E Flor Bela conseguiu fazer isso de uma forma brilhante, porque ela traduzia toda a sua capacidade de lirismo em poesia, descrevendo a vida de intensos amores. Mas não era só de amor que ela falava, ela também falava do seu amor à terra. Inclusive tem alguns poemas que são muito bacanas e que falam do lugar do seu nascimento, que era o Alentejo. Vale a pena conferir assim que você tiver uma oportunidade. Então, mais uma vez eu vou dar uma pausa no assunto principal do nosso vídeo, que é a poesia, a arte e a vida de Flor Bela Espanca, para te dizer o seguinte: existem outras formas que você pode dar apoio ao canal Explora Mundo. Você pode doar qualquer valor a partir do Pix, você pode mandar livros para serem resenhados e alguns outros presentes e mimos, como também pode fazer contatos para a gente fazer algumas parcerias. Eu vou deixar as informações completas sobre isso aqui na descrição abaixo desse vídeo. Mas agora vamos lá. A vida de Flor Bela Espanca, como eu já disse para vocês, acabou cedo, prematuramente, aos 36 anos e de uma forma bastante trágica. Depois de 3 tentativas de suicídio, ela finalmente acabou partindo, mas deixou antes disso a sua maior obra-prima, Flores da Charneca. E também deixou um poema que ficou muito conhecido, principalmente no Brasil, porque ele foi musicado pelo cantor e compositor Fagner. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Veja só que declaração de amor que ela faz, né? E ela era, na verdade, não tinha, vamos dizer assim, como os poetas, os seus musos. Ela era a sua própria musa. E por isso que alguns, para tentar desqualificar sua arte, a chamam de egocêntrica. Mas só por esse poema a gente pode ver que de egocêntrica ela não tinha nada, porque ela amava tão intensamente a ponto de produzir uma declaração de amor dessa e legar isso para que a gente possa sempre recordar do amor. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Pois é, a vida da Flor Bela Espanca, como vocês puderam ver através desse breve vídeo, não foi fácil, mas foi intensa e foi bonita o suficiente para que ela produzisse uma poesia sem limites,
com relação à beleza, à criação estética, e mesmo com uma vida tão pressionada, tão cheia de contradições, e mesmo a gente sabendo que ela se foi a partir de um ato, né, de suicídio, a gente pode perceber que ela conseguiu retirar felicidade mesmo de uma vida tão complicada como ela teve, a ponto de deixar um legado para a gente só de beleza, porque ela jamais traduz o seu sofrimento a não ser usando de muita beleza em sua poesia. Então eu recomendo que quando você tiver a oportunidade, procure saber mais dessa grande poetisa, procure conhecer a sua obra, porque ela, apesar de uma vida breve, deixou uma marca que é inegável e é reconhecida, inclusive, pelos produtores da palavra do sexo masculino, e até aqueles que são mais machistas reconhecem o seu talento e o seu valor. Porque, apesar de todo o que eu estou dizendo aqui em termos de sofrimento, ela tinha um amor pela vida, ou enquanto ela viveu, ela tinha um impulso de vida a ponto de entender o amor como uma espécie de Deus, princípio e fim. Esse vídeo termina aqui, mas não termina ainda a nossa viagem pela literatura e nem é o último vídeo da série Turismo Literário, porque nós vamos visitar outros lugares, vamos falar de outras poesias, vamos falar de literatura, ainda tem muita coisa para você ver aqui no canal Explaramundo. E para que isso realmente vale a pena, eu peço novamente que você visite os nossos patrocinadores e que você também curta, compartilhe, comente, assine o canal e ative o sininho para receber o aviso assim que sair os nossos próximos vídeos. Até breve, um grande abraço literário, fui!